Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E eu quero convidar vocês para ir junto comigo para mais uma história e a gente ver a continuidade aí do que aconteceu com o Daniel. Fechou? Então vamos junto embarcar nessa viagem. Fala galera, então hoje a gente vai continuar, a nossa série sobre Daniel. Vocês se lembram da história da semana passada? Bom, Daniel e os seus amigos, eles haviam sido escolhidos dentre muitos jovens para conseguir trabalhar no palácio. E aí quando eles começaram a trabalhar no palácio, eles começaram a crescer muito devido à inteligência deles, porque eles realmente se destacavam naquilo que eles faziam, e tudo que eles faziam, eles mostravam uma excelência, uma perfeição em tudo que eles tinham que fazer lá. Seja, sei lá, arrumar alguma coisa ou ajudar com algum conselho, alguma coisa assim, sabe? E daí, naquela época, eles já estavam trabalhando no palácio, eles começaram a escolher pessoas para ajudar no governo, do reino. E aí, dentre as pessoas que estavam ali, Daniel ele foi um desses escolhidos. E ele começou a ajudar em questão do aconselhamento do reino, em questão tanto de conselhos como também parte administrativa, vamos dizer assim, ele começou a ajudar lá. E aí, o Senhor, ele se agradou tanto disso, e Daniel ele era uma pessoa que era realmente tão obediente a Deus, que ele começou a crescer ali, Então as pessoas viram que tudo que ele fazia dava certo, todos os conselhos que ele dava certo, e ele começou a crescer ao ponto do rei querer Daniel como o principal dali, como, sei lá, o chefe de toda a galera que tava lá. E aí as pessoas, os outros supervisores e os outros que também ajudavam esse governo, eles começaram a ficar com inveja de Daniel, porque Daniel ele estava crescendo, ele estava sendo destaque, o rei conhecia Daniel pelo nome, sabe? E aí eles começaram a tentar acusar Daniel de alguma coisa que pudesse fazer com que ele saísse do cargo, ou que ele morresse, enfim, alguma coisa desse tipo. E aí, eles tentaram várias coisas, várias circunstâncias, e nada conseguia atingir Daniel, porque Daniel ele era uma pessoa pura, uma pessoa correta. Todas as coisas que ele fazia certo. Ele não tinha nada, ele não manipulava nada, sabe? Ele não fazia nada para que as coisas pudessem acontecer. Ele sempre seguia certo, ele era uma pessoa super justa e honesta. Então, eles ficaram pensando, e a única coisa com o Daniel, ele não negligenciaria, ele não desistiria de seguir, era Deus. Então eles tiveram uma ideia. Eles falaram assim: bom, se Daniel ele segue a esse Deus, vamos usar, o fato dele seguir a Deus contra ele. E aí eles chegaram para o rei Dário, que era o rei da época, e falaram assim: seguinte, rei dos reis, senhor maravilhoso. A gente tem uma proposta para fazer para o Senhor. Durante os próximos 30 dias, ninguém vai poder orar, adorar, fazer nada com qualquer outro Deus que seja, a não ser o Senhor. E daí Dário ele assinou essa lei, ele fez um decreto, que era uma lei da época, para que as pessoas não pudessem, durante esses 30 dias aí, durante esse período, de quase 30 dias, eles não poderiam orar, no caso, para outros deuses, Então, Daniel ele não ia poder orar para Deus. E aí, o rei Dário, ele, no caso, ele assinou esse decreto, e esse decreto, essa lei dizia que aquele que adorasse a Deus durante esse período estipulado, iria para a cova dos leões. E aí tudo bem, tudo certo, os dias foram se passando, e Daniel, ele orava para Deus todos os dias, ele conversava com Deus todos os dias, Então ele tinha esse nível de intimidade com Deus muito forte. E aí, todos os dias lá no quarto dele, ele se ajoelhava durante 3 vezes ao dia para agradecer a Deus, para pedir ajuda, para pedir o direcionamento do que ele tinha que fazer, como ele deveria fazer. Ele realmente tinha esse elo de intimidade com Deus. E aqueles supervisores, aquela galera que queria acusar Daniel, foi lá bisbilhotar no quarto dele e viu que ele estava orando. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Eles se tornaram um X9. Eles foram imediatamente pro rei e começaram a falar e a caguetar Daniel, dizendo que ele estava orando, que ele estava conversando com Deus. E aí, no resumo da história, o rei ele ficou bravo, e como tinha esse decreto, como tinha essa lei assinada por ele, Daniel ele foi parar na cova dos leões. Então imagina só, não sei você, se você tem medo de algum animal, eu particularmente morro de medo de uma barata, então imagina um leão, Tipo, um leão eu ia ficar morrendo de medo. E acredito que com Daniel não foi a mesma coisa. Eu acho que ele ficou um pouco apreensivo quando ele entrou na cova dos leões e viu aqueles leões super maus, super bravos, famintos, E ele provavelmente poderia ter pensado que ele seria o fim dele, Que ele morreria por conta dos leões que estariam ali. Mas Deus, ele é um Deus muito bom.
E o que eu quero dizer pra vocês é que Deus, ele protege aqueles que obedecem e permanecem santos. Em toda a trajetória de Daniel, ele sempre foi honesto, ele sempre foi uma pessoa calma, uma pessoa paciente, uma pessoa que obedecia a Deus independente da circunstância, como por exemplo nesse decreto. Daniel, ele poderia falar: Deus, esses 30 dias eu não vou ter relacionamento com você, eu não vou orar, tá? Porque é a minha vida que tá em risco. Mas aquilo era de uma prioridade tão grande para Daniel, de estar na presença de Deus, que ele não recusou isso, independente da consequência que aquilo poderia acarretar, né? E Deus, ele via isso no coração de Daniel. Então, quando ele entrou na cova dos leões, os leões super bravos, assim, né? Tipo, tentando atacar Daniel, Deus, ele envia um anjo, e esse anjo, ele dá uma ordem pros leões para eles se acalmarem. Então imagina os leões lá, tipo, uau, mó bravos, e aí quando aparece esse anjo, eles ficam mansinhos, como se fossem cachorrinhos super fofinhos que a gente tem na nossa casa. Foi exatamente isso que aconteceu com os leões. Eles ficaram, né, no caso, mansos, e Daniel, ele não pereceu, ele não morreu. Ele até, eu acho que Daniel, lá depois que os leões ficaram calmos, até fez carinho nos leões, não sei, eu imagino que tenha sido mais ou menos assim. Então, da mesma forma que Daniel, ele foi protegido dos leões, né, naquela circunstância. Voltando aqui, então, da mesma forma que Deus, ele protegeu Daniel naquela circunstância, ele também nos protege. Então, enquanto nós permanecermos obedientes a Deus, seguindo aquilo que ele nos pede, quando a gente se mantém santo, sem nos contaminar com as coisas desse mundo, por exemplo, sem fazer as coisas erradas que às vezes nós somos induzidos a fazer, quando a gente se mantém santo nesse sentido, quando a gente continua obedecendo a Deus e criando intimidade com Ele, o Senhor, ele vai nos proteger em qualquer circunstância, sabe? Talvez a gente não seja jogado numa cova dos leões, né, como de uma forma explícita, como aconteceu com Daniel, mas hoje na nossa vida a gente pode encontrar muitos leões, né, no decorrer da nossa vida. Então, mesmo em qualquer situações de perigo ou situações que nós nos sentimos com medo, o Senhor, ele sempre vai estar lá para nos proteger. 1, porque nós somos filhos. 2, porque nós somos pessoas que obedecem a Ele, tem esse coração obediente. E 3, porque a gente se mantém santo, né? E ser santo é ser separado. Por isso, né, o tema de escolhidos. Daniel, ele foi escolhido por Deus porque ele era uma pessoa separada por Deus, ele era santo. E nós também somos separados por Deus, santos e obedientes. E aí, quando a gente continua vivendo desta forma, nesse âmbito, né, de santidade e de obediência, o Senhor, ele vem e nos protege. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. E simbora, porque agora é a memorização e a gente tem um versículo muito legal para nos lembrarmos dessa história. Bom, galera, então agora a gente vai de memorização. E a memorização de hoje tá lá em Daniel, capítulo 6, que foi da história que a gente viu, e o versículo 22, que diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Daniel 6, 22, parte A. Então, quero que vocês aí leiam, decorem, compartilhem, enviem pra gente e se lembrem que sempre, sempre e sempre, quando nós nos mantermos em obediência e em santidade, o Senhor, ele vai nos proteger de qualquer situação. Beijo, até semana que vem.